Heroínas da Independência. Quando você se debruçar sobre qualquer livro da história do Brasil, onde fala sobre independência, é muito falado dos homens que estavam por trás da independência. Muitas mulheres que estavam por trás deste momento da história do Brasil, infelizmente foram esquecidas, muitas delas não sendo reconhecidas em uma história que em sua maioria, é escrita por homens. Em comemoração aos anos da independência, um livro foi escrito por Antônia Pellegrino, Cidinha da Silva, Heloísa Starling, Marcela Teles, Patrícia Valim, Socorro Acioli e Virgínia Siqueira Starling. O livro reunido 7 textos sobre as 7 mulheres da independência do Brasil, que foram esquecidas ao longo dos 200 séculos da independência. Hipólita Jacinta Teixeira de Melo, Bárbara de Alencar, Urânia Venério, Maria Filipa de Oliveira, Maria Quitéria de Jesus, Maria Leopoldina da Áustria e Ana Lins foram as mulheres que atuaram para que o Brasil fosse independente. Por isso, venho aqui contar sobre a história dessas heroínas do nosso país. Hipólita Jacinta Teixeira de Melo. Nascida em Prados, no Campo das Vertentes, em 1748, Hipólita Jacinta Teixeira de Melo foi a única mulher a participar de forma efetiva da Conjuração Mineira, o primeiro movimento anticolonial brasileiro. Hipólita fazia parte da elite de Vila Rica, antiga Ouro Preto. Sim, o mesmo local onde se conhece por causa do Aleijadinho. Segundo os levantamentos da historiadora Heloísa Starling, ela era filha de Clara Maria de Melo e de Pedro Teixeira de Carvalho, um grande fazendeiro da época. Segundo os levantamentos feitos pela historiadora, ela tinha personalidade forte, era destemida e intelectual. Ousou sair da vida doméstica e reivindicar seu lugar de fala no meio político, algo raro para uma mulher de sua época. Abre aspas. Hipólita foi um personagem de grande importância da Conjuração Mineira. Ao colaborar para a comunicação entre os inconfidentes, além de financiar algumas das ações do movimento, já que detinha de grande riqueza, e disponibilizar sua residência na fazenda Ponta do Morro para encontros e reuniões dos membros, fecha aspas, aponta a historiadora. Hipólita foi quem escreveu e enviou a carta da notícia da prisão de Tiradentes, o mais conhecido dos Inconfidentes. O texto também dá orientação para que os conjuradores começassem o levante militar. A fazendeira também escreveu diversos avisos sigilosos em que alertava os companheiros sobre o fracasso do movimento e aconselhava o coronel Francisco de Paula Freire de Andrade abre aspas, montar uma reação lá a partir do cerro, fechava aspas, a mensagem terminava enfática, abre aspas, quem não é capaz para as coisas, não se mete nelas, disse Hipólita na mensagem. Bárbara de Alencar. Filha de indígena e de um pai português, Bárbara de Alencar tinha 57 anos quando, em maio de 1817, conduziu um mutirão da cidade do Crado, a 508 quilômetros de Fortaleza, até a Câmara Municipal. Acompanhado de seus filhos, familiares e outros combatentes, todos homens, se tirou a bandeira da coroa portuguesa e achou outra, branca, símbolo dos republicanos, em seu lugar. Insatisfeita, ainda destituiu seus membros e nomeou novos representantes que aboliram impostos, soltaram presos e confiscaram armas e bens dos portugueses. Acusada de traição, rebeldia e resistência à prisão, Bárbara foi mandada para a Fortaleza da Nossa Senhora da Assunção, na capital cearense. De lá, foi transferida para a prisão no Recife e em Salvador. Foi solta 4 anos depois, em 17 de novembro de 1821, graças a um decreto de Dom João VI, que assim anistiou presos políticos. Bárbara de Alencar sabia que poderia ser punida com pena de morte. No entanto, suas convicções eram maiores que seus medos. Ousada e corajosa, é considerada a primeira presa política brasileira e, por mais brutal que tenha sido o cárcere, ela não se intimidou. Continuou fiel aos seus ideais revolucionários, tanto que, anos depois, participou também da Confederação do Equador. Destaca a roteirista Antônia Pellegrino. Além de ser a primeira mulher presa por suas convicções políticas, Bárbara de Alencar entrou para a história também como a primeira vítima da violência política de gênero no Brasil.
Ao ser presa, foi acusada de amicia, concubinato, por causa de sua amizade com o vigário-geral do Crato, Padre Miguel Carlos da Silva Saldanha, e perdeu todos os seus bens. Dizia-se até que José Martinho, o caçula dos 5 filhos, seria dele. A acusação de amasia tinha por objetivo difamar a única mulher que participou da Revolução de 1817, para que ela não servisse de exemplo para nenhuma outra que tivesse aspiração política, afirma a roteirista. Maria Filipa faleceu em 3 de janeiro de 1863 em local desconhecido, aos 73 anos, e Bárbara de Alencar no dia 28 de agosto de 1832, na fazenda Alecrim do Piauí, aos 72 anos. Seu corpo foi sepultado na igreja de Nossa Senhora do Rosário, no distrito de Itágua, próxima cidade do município de Campos Sales, no Ceará. Uma curiosidade, o escritor José de Alencar era filho de José Martinho e neto de Bárbara de Alencar. Olha só a coincidência do caramba! Urânia Venério, filho único de um casal de portugueses, nasceu no dia 14 de dezembro de 1811, em Salvador, na Bahia. Ainda na infância, foi educado pela própria mãe, Samuel Angélica Venério, que lhe ensinou entre os idiomas inglês, francês e italiano. Urânia estava na janela de casa, provavelmente nos arredores da Praça da Piedade, em Salvador, quando, no dia 19 de fevereiro de 1822, aos seus 11 anos, ou melhor, seus quase 11 anos, assistiu à execução da abadesa Soror Joana Angélica de Jesus, a golpe de baioneta. A religiosa tentava impedir que as tropas portuguesas invadissem o convento de Nossa Senhora da Conceição da Lapa. Eles acreditavam que os soldados baianos estivessem escondidos no claustro. Para trás, bandidos, respeitem a casa de Deus, só entrarão passando por cima do meu cadáver. Diante das últimas palavras da abadesa. Indignada, Urânia, de apenas 10 anos, escreveu lamento de uma baiana. Os versos inflamados denunciavam as atrocidades cometidas pelas tropas portuguesas. Justos céus, como é possível ficar impune a maldade de monstros que não perdoam? Desde o sexo ou a idade, dizia o panfleto. Hoje em dia, nos dias de hoje, Urânia é considerada uma menina, mas naquele tempo já era vista como uma moça. Em meados do século XIX, ela se casava entre os 13 e 15 anos. Contextualiza a historiadora Patrícia Valim, do Departamento de História da Universidade Federal da Bahia, UFBA. Chama a atenção por ser uma menina que, aos 10 anos, se sentiu estimulada a participar do debate político por meio do engajamento de suas ideias. Em 1824, Urânia Venério passou a trabalhar ao lado dos pais no antigo colégio da família e, 2 anos depois, traduziu, a partir do francês, Triunfo e o Caráter do Patriotismo, escrito por Anne de Florian, pseudônimo de Louis Pierre Clarice de Florian. Tudo indica que, aos 15 anos, Urânia se tornou a primeira tradutora do país, uma década antes de Nícia Floresta. No dia 11 de março de 1827, Urânia se casou com Felisberto, misericórdia, que raio de nome é esse? Gomes de Argolo Ferrão, filho de uma das famílias mais ricas e tradicionais de Salvador. O casal teve 13 filhos, desses, 2 a 6 mortos. Vítima de uma infecção na hora do parto de seu último filho, Urânia morreu no dia 3 de dezembro de 1849, aos 38 anos. Maria Felipa de Oliveira. 2 heroínas do livro lideraram revoluções populares: Maria Felipa de Oliveira, na ilha de Taparica, na Bahia, e Bárbara de Alencar, em Crato, no Ceará. Não se sabe ao certo se Maria Felipa de Oliveira, negra da ilha de Taparica, era escrava que foi aforreada ou se nasceu livre. Observa a jornalista Ariane Carraro, coautora de Extraordinárias. Como se voluntariou para lutar com os portugueses, é mais provável que ela seja a última opção. Ou seja, que ela não foi uma escrava, que ela era uma negra que nasceu livre. Maria Felipa era marisqueira, vendedora de frutos do mar, e liderou as vedetas da praia, armadas de facas, arpões e peixeiras, que é uma faca grande nessa região do Nordeste, emboscaram os soldados da coroa que mal atracaram nas imediatações da ilha de Taparica. Às vezes, surravam os portugueses com galhos
de cansação. Búzios espinhosos que provocavam úlceras de coceiras. Outras ateavam fogo em suas embarcações com tochas feitas de palha de coco e chumbo. Embora suas habilidades como guerreiro sejam cantadas em prosas e versos, é necessário destacar que seus predicados como comerciante e navegadora, numa guerra em que as questões ligadas ao abastecimento de comida foram, nas palas portuguesas, abandonarem a derradeira batalha de 2 de julho de 1823 em Salvador. Escapando pelo mar, eles não tiveram mais o que comer. Revela a escritora Cidinha da Silva. Segundo registros históricos, morreram mais soldados vítimas da fome do que por doenças do que pelas balas. Maria Leopoldina da Áustria. Junto de Maria Quitéria, Leopoldina pode ser lembrada da história do Brasil, mas apenas na atualidade. Realmente, poucas vezes nos livros de história pode ser falado de Leopoldina como uma mulher que realmente foi importante para a história do Brasil, mas apenas é lembrada como esposa de Dom Pedro I. Nascida em 22 de janeiro de 1797, seu nome completo era Carolina Josefa Leopoldina Francisca Fernandes de Habsburgo Lorena. Curiosidade, ela era simplesmente sobrinha neta de Maria Antonieta e cunhada de Napoleão Bonaparte. Estava completando 20 anos quando aceitou se casar com Dom Pedro e se mudar para um país distante, completamente diferente. No século XIX, Viena e Rio de Janeiro não podiam ser mais dispares. Observa a jornalista Virginia Siqueira Starling. Leopoldina estava empolgadíssima com seu casamento. Não só representava a concretização de seu dever político, como também marcava sua batalha para a vida adulta. Lembrando que normalmente as pessoas, sejam mulheres ou homens da família Habsburgo, recebem uma bela de uma educação, já para serem preparadas não só para serem, principalmente para serem líderes de Estado. As mulheres não só para serem mães, mas também líderes de Estado. No início, Leopoldina até levou uma vida feliz ao lado do príncipe regente, mas em pouco tempo passou a sofrer com as suas infidelidades conjugais. Dom Tilo de Castro. A futura imperatriz teve papel decisivo na separação entre o Brasil e Portugal. Na manhã do dia 2 de setembro de 1822, assinou o Decreto da Independência. Exatamente. Era para ser originalmente a independência ia ser comemorada praticamente no dia 2 de setembro. Mas é comemorada hoje, dia 7, porque Dom perdeu o grito de Ipiranga. A carta acabou chegando literalmente 5 dias depois. O ministro até levou. Em seguida, escreveu para uma carta a Dom Pedro I. Entrega e irmãos por Paulo Bregaro, quarteiro oficial da família real, às margens de Ipiranga, 5 dias depois. O dia exato, hoje, há 202 anos. A correspondência aconselhava romper com Portugal, que ameaçava rebaixar o Brasil de reino para a colônia. O pomo está maduro, colei-o já, senão apodrece. Aconselhou a princesa e futura imperatriz. Determinante na permanência de Dom Pedro no Brasil, Leopoldina é considerada uma excelente chefe de Estado. Muita de sua atuação é resultado da educação que recebeu desde criança. Provavelmente uma família rica e influente da Europa, os Habsburgo. Serviu de referência intelectual política até para Dom Pedro. Explica a historiadora Giovanna Trevelin. Na carta que escreveu para Dom Pedro, Leopoldina o incentivava a concluir o processo. A independência já estava basicamente decidida, só precisava ser proclamada. Exatamente, precisava do grito do Ipiranga. Ana Lintz. Ela é uma das primeiras caboclas conhecidas da história do Brasil e foi uma das principais denunciantes de cristãos novos por ocasião da vinda da Inquisição no Brasil ao Brasil colônia entre 1593 e 1595. Foi reunião do comerciante alemão Roderich Lintz com uma industrializada indígena, Felipa Royce. A existência de Ana Lintz, uma das primeiras teuto-brasileiras, ou melhor, mestiças do Brasil, praticamente, entre praticamente um europeu, uma indígena e uma escrava indígena, registraram em documentos inquisitoriais compilados pelo padre inquisidor português Heitor Furtado de Mendonça. Em 10 de novembro de 1593, Ana Lintz compareceu espontaneamente diante de Furtado de Mendonça como denunciante dos senhores de Engenho Branca Dias e Diogo Fernandes Santiago. Declara ter 38 anos, pouco mais ou menos, e se anuncia como esposa de Bartolomeu Ledo. Por ter sido aluna de Branca Dias em sua juventude, Ana Lintz descreve os hábitos suspeitos que indicavam que a família de sua professora praticava judaísmo ocultamente.
entre os quais o hábito de a família acusada não trabalhar aos sábados. Diz também ter nomeado rejeição por parte do casal aos católicos e a Jesus, assim como supostas práticas de magia. Foi também denunciante de Bento Teixeira, acusando de ser jogos proibidos da época. Suas denúncias levariam à prisão de Bento Teixeira e das filhas de Branca de Diogo Fernandes, a saber, Andressa Jorge e Brits Fernandes. Maria Quitéria de Jesus. Nossa querida mulã brasileira, junto Leopoldina, quase foi esquecida na história. Maria Quitéria de Jesus nasceu na fazenda Serra da Agulha, na freguesia de São José, hoje Feira de Santana, no dia 27 de julho de 1792, em Salvador, e faleceu no dia 21 de agosto de 1853. Foi a militar baiana que lutou na Guerra ainda da Independência do Brasil. Desde 1996, é patrocinadora do quadro contemplar de oficiais do Exército Brasileiro e desde 2018 integra o livro dos heróis e heroínas da pátria. Maria Quitéria estava em casa na fazenda da Serra da Agulha quando representantes do Conselho Interno da província bateram à porta de seu pai, o fazendeiro Gonçalo Alves de Almeida, para recrutar soldados. O viúvo explicou que não tinha filhos qualificados para servir, nem enviaria escravos para o campo de batalha, e mais, ele próprio estava muito velho para lutar pela independência do Brasil. Era setembro de 1822. Assim que o estado foi embora, sua filha pediu permissão para se alistar. Mulheres fiam, tecem e bordam, não vão à guerra, resmungou o pai. Maria Quitéria não aceitou o não como resposta. Correu até a casa da irmã, que lhe emprestou o uniforme do marido. A jovem então cortou os cabelos bem curtos e vestiu a farda militar, soldado e do cunhado, e sob a alcunha de soldado Medeiros, foi se apresentar ao comando de Cachoeira. O pai, ao notar o desaparecimento da filha, saiu em sua procura. Logo, a encontrou entre os oficiais da infantaria. Mesmo depois de ter seu disfarce revelado, não abandonou o exército. Ela integrava o batalhão dos Periquitos, apelido dado ao regime que usava uniformes com verde e amarelo nos punhos e nas golas. Entre outras proezas, a moça cadente capturou prisioneiros entre as tropas portuguesas durante a Batalha de Itapuã. No dia 1º de abril de 1823, o dia da mentira, mas bem que foi verdade isso, ao lado de outras mulheres, Maria Quitéria, com água quase até o pescoço, avançou em direção a uma barca portuguesa, impediu o desembarque dos que não reconheciam a independência. Escreve o jornalista Eduardo Bueno, autor do Dicionário da Independência, 200 anos em 200 verbetes. Dom Pedro I condecorou com a insígnia de cavaleiro da Ordem Imperial do Cruzeiro. Terminada a guerra, Maria Quitéria voltou para casa, meses depois se casou com o agricultor Gabriel Pereira de Brito, com quem teve uma filha, Luísa Maria da Conceição. Morreu em 1853, aos 61 anos, quase cega e sem dinheiro. Quanto ao seu pai, ele nunca perdoou por ter desobedecidos. Minhas conclusões. As mulheres usaram para a independência de diversas formas, com armas ou apenas caneta ou duas falas. Algumas conseguiram ser lembradas, mas outras completamente esquecidas. Mas eu quero que saibam que a história do Brasil não foi só feita de homens, foi feita de mulheres igualmente destemidas. Termino com a voz da historiadora Heloísa Starling. Se no Brasil, seja na Europa, as mulheres atuavam confinadas em casa, podiam ganhar vida com o próprio trabalho ou não, ou então seus maridos, mas de jeito nenhum podiam reivindicar a voz política, visibilidade e participação política. Bom, essas 7 mulheres conseguiram ter sua vida, mesmo ficando escondidas. Elas lutaram pelo que o Brasil seja o que é hoje. Texto feito pela Maria Valentina Lúcia Fernandes Borim, da turma 111B.